paciente como um todo. A gente não pode, por exemplo, assim, eu recebo um paciente, aí ele fala assim, não, eu tenho uma gastrite. Aí o que eu vou pensar? Por que ele tem uma gastrite? A gente não vai tratar só essa gastrite, a gente tem que descobrir a causa dessa gastrite, entendeu? E, por exemplo, uma gastrite, eles vão pegar meu slide, tá? Mas eu só introduzir. Uma gastrite, por exemplo, ela pode inibir ou atrapalhar a digestão de algumas vitaminas e minerais que vão afetar o funcionamento das células. Pronto. Só uma gastrite. Aí, a gente pensa, qual que é a patologia desse paciente? O que ele tem? Então, vocês, no caso, vamos dizer assim, não sei quem, né, aqui, mas assim, no caso da doença de Leber, a gente sabe que vocês precisam muito de algumas vitaminas e minerais, principalmente para o funcionamento das mitocôndrias, certo? Então, uma gastrite você não vai, por exemplo, absorver o magnésio para a mitocôndria funcionar bem, vamos supor. Você não vai ter vitaminas do complexo B, que é importante porque principalmente as vitaminas do complexo B são responsáveis também lá na mitocôndria, para ela funcionar bem também. Porque assim, né, muita gente vai lá no Google e procura, eu quero uma dieta para perder barriga. Então vai lá, dieta para perder barriga. Pois é, todo mundo. Aí o que acontece? Provavelmente quem nunca foi lá, dieta para a doença de Leber, por exemplo, né? Vocês querem resposta. Então, aí o que eu fiz? Eu falei, gente, não existe isso, independentemente da doença, independentemente do que você tem. Até mesmo se você quiser perder uma barriga, vamos dizer assim, né? Popularmente falando. Por quê? Porque nós somos seres, assim, apesar de sermos iguais, nós somos diferentes geneticamente. Nós temos muita diferença. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente fala de polimorfismo genético, algumas pessoas, não todas, não conseguem converter vitaminas e minerais. Como é que a gente descobre isso? Mapeamento genético. Tá? Muitos hoje laboratórios genéticos fazem esse teste para descobrir. Então vamos supor, nossa, essa dieta funcionou para ela, não funcionou para mim. Por quê? Porque nós temos polimorfismos diferentes. A gente varia diferentemente uns dos outros. Tá? E o que resulta também no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Por isso que algumas pessoas vão lá, comem bastante e engordam. Outros comem bastante, né? Querem até engordar e não conseguem. Isso é geneticamente explicável, tá? E a gente pode fazer testes genéticos para saber como o seu corpo, como o seu metabolismo funciona os alimentos. Aqui, pensando na doença de Leber, eu acho extremamente importante você saber se você precisa ou não, se você tem esse polimorfismo, porque se você precisar das vitaminas, não vai ter. Vai ser mais difícil, a gente às vezes tem que suplementar, não é através da alimentação. Isso só em consultório. Bem feito, né, gente? Porque não é só isso que a gente avalia. Aí tem os exames bioquímicos. Algumas pessoas têm a glicemia alterada, outras não. Mesmo com a mesma, vamos supor, doença. Então a gente tem que ser avaliado individualmente. Por isso que às vezes não funciona, que funciona para um, não vai funcionar para o outro. Até mesmo o medicamento, por isso que a gente tem a farmacogenética, né? Também tem os estágios da vida que a gente tem que colocar em pauta. O idoso, por exemplo, ele já tem a cloridria. Ele não vai absorver cálcio, ferro como era antes. Então, nós, os nutricionistas, usamos estratégias para melhorar. E aí, o estilo de vida individual, né? Que aí a pessoa tem a sua própria rotina, o seu sono, né? O sono é muito importante, principalmente para vocês, porque a falta do sono gera estresse oxidativo, que é o que a gente menos quer agora, né? A gente quer o quê? Preservar o mitocôndria, né? E aí a gente também tem um intestino que para de funcionar às vezes. Por quê? Estresse. Tá? O estresse sobe, a imunidade cai. E aí a gente perde. Aí com a imunidade caindo, já automaticamente o nosso intestino aumenta bactérias patogênicas, que se chama desbiose, e que automaticamente já vai gerar uma mal, está falando de vitaminas e minerais.
E nós temos que mastigar, digerir e absorver. Depois vamos ver o que vai para as células, né? Então, vamos pensar antes. Eu estou trazendo aqui novas estratégias para você se cercar e se proteger nutricionalmente, porque às vezes, gente, você melhora todo esse perfil no paciente e melhora como um todo. Entendeu? Porque nós temos que ficar atentos, sinais e sintomas, cada um tem o seu. Alguns têm muitas dores nas pernas, dores nas costas, dor de cabeça. Algumas mulheres têm muita cólica. Cada um é cada um, está variado individualmente. A história atual, que eu não costumo, porque eu não estou dizendo focar só na doença, né? Porque a doença já é, por exemplo, uma causa de alguma coisa, então eu cerco o paciente como um todo, melhorando todo o quadro. Então, essa, gente, eu apresento para vocês a teia da nutrição funcional. É uma nutrição holística, onde você vai avaliar o paciente, porque tudo envolve como você se alimenta, como você está no corpo e mente, que afeta o estado hormonal, as defesas, principalmente imunológico. Por quê? O que acontece? O paciente também que está já nessa fase, ele está caindo o cabelo, ou ele tem quadros diarreicos, ou constipação, ou ele tem cansaço, fadiga. Vamos pensar, isso a gente nem está falando das pessoas acometidas com problemas mitocondriais, né? A gente está falando só normal. Então, para vocês eu já daria maior atenção aqui, porque vocês aqui, ó, fígado digestório, energia, vocês já dariam mais ênfase aqui, vamos supor. Mas não que vocês não são um todo, porque tudo pode estar afetado, atrapalhando, inclusive, aqui, onde a gente não quer. Pode passar. Assim, bem resumido, tá? Porque tem muita coisa assim. Então, assim, se a gente já sabe, né, que a doença é de leve, né, está caracterizada para falta, né, da fosforilação oxidativa e gerar PP, a gente já sabe que vai faltar um pouco de energia. Ainda mais pensando que a gente tem no cérebro, maior quantidade, certo, de mitocôndrias, no coração, no músculo e no fígado. Tem em todo o corpo, porém, né, esses órgãos dão uma ênfase maior, que são extremamente importantes, tá? Aí eu penso assim, como nutricionista, opa, aqui eu já estou vendo onde eu vou pegar, né? Mas, não que eu não veja louco, tudo como um todo. Então, assim, o que fazer? A gente, por exemplo, assim, bioquimicamente falando, já sabe que a gente precisa, necessita, obrigatoriamente. Não é assim, não, nós precisamos das vitaminas do complexo B, principalmente B2 e B3, para formar análise para funcionar bem a cadeia respiratória, mesmo que fale assim, mas eu vou doença degenerativa, não importa, você tem que comer todo dia, está funcionando bem, então a gente pode melhorar. A gente pode melhorar esse quadro, concorda? Nutricionalmente, certo? Aí fala, mas vai funcionar, então tenta. Só melhorando uma parte da sua função do seu corpo, você já consegue melhorar muita coisa, principalmente cansaço, que é muito, né, o estresse. Então, assim, ó, vocês tomam um medicamento com o nome mesmo, que é uma coenzima Q10, né? É o antioxidante potente que a gente tem na cadeia respiratória. Nós, nutricionistas, o paciente chega lá e começa a falar tudo que ele sente. A maioria das pessoas tem um negócio chamado fadiga mitocondrial. Sem doença nenhuma, assim, aparente. Mas os sinais e sintomas. O que a gente faz? A gente está, primeiro passo, na verdade, a gente arruma o intestino, né? Mas assim, a gente vai tratar essa fadiga mitocondrial. Como? A gente aumenta o aporte de vitaminas e minerais e muda o estilo de vida. Melhora muito. Então vocês, pensando em vocês, é obrigatoriamente. Porque assim, ó, os testes genéticos, por exemplo, assim, o paciente vem para mim, que tem muita dificuldade de perder peso. O teste genético mostra para mim que ele tem uma alteração, um polimorfismo no gene FTO, que é o gene da obesidade. Eu não decorei tudo, tá? Porque eu fiz a obesidade, que é o mais importante.
história, Deus falou que você vai comer menos, outra coisa mais. É mais ou menos assim. Eu falo assim, algumas pessoas obrigatoriamente têm que fazer. Não é tão ruim, né? Pensa na dieta que você fala, né? Saudável. Vou mostrar pra vocês. E nenhuma coisa ruim, que é o melhor, eu acho. Então, gente, olha só. Aí eu deixei aqui umas fotinhas para mostrar para vocês a variedade de alimentos que tem esses complexos dessas vitaminas. Já mudando o estilo de vida, arrumando tudo isso, arrumando o intestino que eu vou explicar para vocês, a melhora é muito grande. E quais são as chances de poder melhorar esse quadro? Ou seja, porque eu sei que é uma coisa progressiva essa doença, certo? Que pode piorar, mas a gente pode parar. Sabendo disso, a nutrição pode ajudar muito, gente, porque a mitocôndria, na verdade, as nutricionistas, a maioria das doenças hoje, relatadas na literatura, são doenças relacionadas à mitocôndria. Sabe o que causa câncer? As doenças crônicas não transmissíveis, hiperglicemia, hipercolesterolemia, todas elas são preveníveis, inclusive o câncer. Tá? Então, é incrível, eu acho a nutrição, a gente pode prevenir, né? Mas quando a gente precisa remediar, também precisa. Então é lindo, né? De verdade, tá, gente? E isso tudo é embasamento científico, tá? Aí pode mudar. Então tá, agora eu quero falar um pouquinho sobre o estresse. Eu sei, por exemplo, assim, que a dificuldade de vocês, eu não conheço, meu primeiro contato e assim, eu vou adorar, vou estudar mais e vou até escrever mais sobre isso nutricionalmente no Instagram, se vocês pesquisarem, vou buscar mais na literatura e estudar muito mais para ver como está esse tratamento melhor nutricionalmente, tá? E, então assim, ó, a primeira coisa que eu acho que é legal falar, nós vivemos uma vida muito estressante. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, então deve ser surreal. Por quê? Porque é uma coisa nova, como ela estava falando, no Brasil nós não temos recursos suficientes para atender vocês, nós não temos recursos, nem o SUS mesmo, né? As pessoas estão morrendo, mas de verdade, então está acontecendo realmente. Por exemplo, um diagnóstico de câncer para sair um mês, a pessoa já teve metástase, de verdade. Aí, o que acontece? Vocês recebem um diagnóstico de estresse. Hoje o estresse está relacionado, porque assim, nosso intestino e nosso cérebro estão conectados. Hoje os estudos mostram isso. Então o estresse alto, o que ele faz? O quê? Primeira coisa, ele vai lá no seu estômago e diminui ácido clorídrico. Pronto. Diminui o ácido clorídrico, parece uma gastrite. Às vezes as pessoas pensam que está relacionada a muito ácido clorídrico, mas não é o contrário. Não absorve vitaminas e minerais, tudo que a gente precisa para ir para as mitocôndrias e como que precisa, que às vezes não funciona direito, não vai. Aí, no intestino, aumenta bactérias patogênicas. Aí a gente já tem um quadro inflamatório com a imunidade baixa, gripe de repetição, sinusite de repetição, para as mulheres candidíadas de repetição que não sara, infecção urinária que não sara, tá? Tudo é intestino. A nutrição está tratando isso. Antibiótico, gente, tem que dar um basta. Antibiótico não está resolvendo nada. Não resolveu? Muda a dieta. Procura um nutricionista. Porque isso daí também não está ajudando nada. Nada. Enfim, mas é o que mais tem, tá? Mas acontece. A gente arruma todo esse perfil, arruma o intestino, aí o que acontece? O paciente melhora. Não toma mais antibiótico, melhora as bactérias, tudo começa a fluir, tá? Outra coisa importante também, nosso intestino é responsável por 90% da nossa serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. A falta dele causa depressão. Uma desbiose vai dar depressão. Quer dizer, um ciclo vicioso que leva... Então assim, gente, a nutrição e o intestino é tudo. Eu fico encantada como resolve, tá? Então, nós temos muitos alimentos, a gente precisa do triptofano. Tá na banana, tá no grão de bico, tá nas carnes, tá no leite. Porém, você vai absorver? É a saúde do intestino. Se você está estressado, você aumenta a desbiose. Não absorve. Primeiro que tem aquele negócio da ciclo de Crohn e tal. Aí vai tudo se encadeando. Então, a doença de Crohn já é uma doença extremamente inflamatória. Essa pessoa já tem um quadro inflamatório, a gente tem que tomar muito cuidado com a nutrição.
bem severo. Mas aí, tratando e comendo direitinho, dá para sarar. As doenças intestinais, hoje, nós estamos na era das doenças intestinais. Alimentos industrializados, processados, nada mais se descasca. Isso sabe, saquinho, né? A gente não esquece uma banana, né? Uma preguiça. Banana, pensou? Uma banana é uma preguiça, né? Gente, a gente precisa mudar. Gente, ainda mais vocês, olha que incrível. Eu estou no lugar certo, porque assim, ó, as doenças mitocondriais é linda, a nutrição que cuida disso. A cadeia respiratória, ela precisa funcionar para detoxificação, para evitar o câncer, para tudo mais. Então vamos lá, né? Então, olha só, aí vai desencadeando o quê? A depressão, doenças cardiovasculares como um todo, tá? O que nós temos que evitar? Parece tão óbvio, né? Até coloquei pouco, porque a gente, excesso de comida. Eu acho um crime rodízio. Não me mata. Eu acho um crime pessoal, assim, a pessoa quer se matar. A pessoa pode até passar mal. E ela dá um tempo. Ela fala assim, não vou nem beber água. Eu vou esperar uns 5 minutos. Eu vou esperar. E aí começa a comer. E não... Gente, isso é um crime. É um crime contra vocês mesmos. Tá? É um crime. Vamos, assim, a gente tem que ser mais consciente, sentar, mastigar. E dar importância para as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes sentar com a família para jantar é muito bom, mas não comer até se empanturrar. Tipo, fazer valer o que pagou. Eu não sei se tem um preço bom na vida isso, né? Depois a conta vem, né? Um diabetes. Aí o pâncreas, tadinho, ele fica desesperado. Ele fala, pelo amor de Deus, chega. Aí fica trabalhando, insulina, o maior armazenador de gordura que tem abdominal. Aí o tadinho trabalha tanto que ele estafa. Aí vai dar o quê? Resistência à insulina. Tudo por causa da comida. Entenderam? Mas tem muito mais, gente. Eu estou abreviando. Assim, graças a Deus, né? Tipo assim, eu estou falando a pura verdade. Olha, de verdade, sinceramente. Pode passar pro próximo. E assim, tem muito o que fazer. Aí, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe algumas receitas que a gente pode incluir no nosso dia a dia, tá? Hoje também a yoga e a meditação tá muito aí para aliviar o estresse. Assim, sabe? Até a outra coisa que eu queria falar também, muitas vezes a gente não bebe água. Aí a gente tá ficando desidratado. Só que no nosso cérebro, no hipocampo, a mesma área da fome é da sede. O que acontece? Você não bebe água e tá a hora sem comer. A hora que você abrir uma geladeira, vai até ela junto, né? Vai à mesa, se tirou até um cachorrinho, né, de perto, que coitado, capaz de ele virar um conforto também, mas é verdade, as pessoas ficam sonhando, porque é desidratação. Senta, respira, bebe um copo de água. Dá uma acalmada no ser e vai fazer sua comida, abrir a geladeira. Faz esse teste, tá? Às vezes é mais simples. A gente não pode, a gente sobrecarrega órgãos, come muito rápido. De mastigar, isso é importante. Isso é outra parte. Gente, a nutrição é incrível. Então, assim, a gente tem, desde a parte que a gente tem mental para cuidar, para não comer tanto, porque pode ser por vários motivos, inclusive genéticos. Alguns genes fazem com que você perca a sensação de fome, diminui hormônios estetogênicos. Interessante, mas então tá, ó. Aí eu trouxe pra vocês, o que vocês precisam muito das vitaminas, principalmente do ômega 3. O ômega 3 também vai proteger muito o coração, o cérebro, e ele melhora muito a retina. Então o HDA. Então, vamos lá. Aí o café da manhã, se vocês incluírem um grau de aveia com semente de castanha, ele é fonte de complexo B, magnésio e vitamina E. Isso, gente, depois de todo o tratamento né, para ver como é que vai esse intestino. Mas eu acho que é muito válido começar hoje. Né? Eu acho que é super válido. No almoço, a gente sempre colocar um peixe, assadinha. Não sei se minha mãe fazia muito assadinha com cabete. É um prato riquíssimo em cálcio, em proteínas, ômega 3
E o tomate quente com azeite tem licopeno, que previne o câncer de próstata. E aí os lanchinhos, a gente sempre pode colocar uma saladinha de frutas e semente de abóbora. A gente tem muita vitamina E, muito magnésio. A gente pode fazer um molho gostoso, não é ruim? É uma delícia. Se fosse tão ruim assim, né? É só a gente tentar ficar longe mesmo dos junk foods, descascar mais, embalar menos e se cuidar. Pro jantar, às vezes, os ovos, a gema dele é zeaxantina, gente. Não precisa disso pros ovos. A gente pode melhorar muito esse perfil, muito mesmo, com alimentação. Então eu deixei aqui uns cremes que ficam muito bom. Esse daqui é o creme de goiaba. É simples assim, você vai pegar uma goiaba bem madurinha e você vai bater ela com uma colher de sopa de pasta de amêndoas. Imagina, a pasta de amêndoas, ela contém muita vitamina E e magnésio, complexo B e o ômega 3, certo? Gorduras boas. Você batendo não precisa pôr açúcar, fica um creme, parecendo aquele creme de papai com cassis. Que eu pus embaixo, só que eu quis variar, tá? E também para vocês vai ser muito bom. Às vezes chega à noite com muita... Pode fazer com a banana, colocar pasta de amendoim, tá aí o triptofano para dormir bem, tá? É uma ideia, tá? A canela, por exemplo, gente, ela tem um efeito igual a metformina. Ela tem bastante cromo, ajuda no diabetes. E estudos mostram que ela demora o esvaziamento gástrico, tendo mais ansiedade. Eu posso colocar gengibre também ainda? Pode. Super antioxidante, maravilhoso, antitumoral, anti-inflamatório. Exatamente. E outra coisa, o gengibre, de verdade, vocês não precisam ficar cólicas menstruais, gente. Parem de tomar muitos medicamentos. Às vezes faz um chá de gengibre e um chá de canela. Cuidando muito o caso de vocês. E aí eu não queria focar tanto numa coisa que a gente já sabe que as chances de progredir são grandes, ou não, se a gente, né? Mas eu achei um verso tão bonito. Eu postei no meu Instagram e falei, nossa, e assim, eu acho que serve tanto pra vocês. Eu achei bonito mesmo, sabe? E a gente, eu queria focar numa doença, mas o que fazer para melhorar o quadro como um todo, né? Não só da visão, mas como um todo. Aí você pode mudar. Aí eu achei isso daqui, ó, que assim, ó, por que fechamos os olhos quando oramos, choramos, beijamos, sonhamos? Porque as coisas mais bonitas da nossa vida não são vistas, mas sentidas com o coração. Então, às vezes, vocês têm um dom. Glória a Deus. Amém. E pode aí aprender a ensinar a gente com muita coisa. É isso. A minha mensagem é essa, espero que tenha ajudado.